Eu vi outro dia um post de um rapaz, ele deve ser mais experiente, um pouquinho, ele mandou assim, fórmula perfeita para iniciantes, estudar HTML, CSS e JavaScript. Né? Para quem quer começar na programação, a fórmula perfeita é começar dessa forma. Né? Você acha, ou vocês acham, quem está envolvido nessa área, que essa seria a fórmula perfeita para entrar no mercado de trabalho? HTML, CSS, JavaScript, mercado de trabalho de programação? Pensem um pouquinho aí. O Kevin mandou ali, ó. Não, dependendo da área, nem precisa de HTML, CSS, essas são tecnologias web. Já respondeu. Tá aí, o Kevin já respondeu a pergunta. Né? Vai ter área que você não vai nem precisar ver isso aí. A área de programação, como eu falei, ela é muito vasta, muito ampla. Você pode trabalhar programando para diversas tecnologias em diversas áreas. Eu vou contar para vocês aqui uma pequena experiência de uma empresa que eu trabalhei. Foi uma empresa que o trabalho que eu fiz nela foi muito diferente do que eu já tinha feito antes. Quando a gente começa trabalhando com programação, o normal, tá? Normal, 90% dos programadores vão trabalhar, vai ser gerenciamento de dados de alguma forma, né? Cadastros de forma geral, controle de estoque, vendas, coisas desse tipo, né? Grande parte aplicativos desktop que veio antes dos aplicativos web, né? Então hoje a gente teve uma migração, está tendo, né? Uma migração grande dos aplicativos para a web por causa da versatilidade da web, né? Você, teoricamente, você tendo acesso a um software na web, você tem esse acesso de qualquer lugar, de qualquer computador, você não precisa ser um sistema operacional só, teoricamente você pode acessar de qualquer lugar, mas antigamente não era bem assim, as coisas normalmente eram mais direcionadas, né? Normalmente ou era só Windows ou só Apple e assim por diante. Então, os programadores normalmente começavam a trabalhar numa linguagem de programação mais direcionadas a software de desktop. É o software da padaria, do açougue, o software do supermercado, né? Coisas desse tipo. E essa empresa que eu fui trabalhar não era nada disso. A empresa chamava-se XPro. Mas o que essa empresa fazia? Ela fabricava um produto muito específico para a área médica. Não sei se todo mundo que conhece, para a área de hemodinâmica, né? Que é onde a pessoa faz cateterismo, essas coisas. E uma das partes, né, do que a empresa fabricava continha um software que capturava a imagem de um raio-x e mostrava essa imagem para o médico poder ver o que estava acontecendo. E esse raio-x podia ser só uma foto ou poderia ser um filme produzido via raio-x. Então você tinha esse software. Esse software, o principal, ele era em C++. E o controle das máquinas envolvidas ali, dos braços mecânicos, da mesa e tudo, era tudo software em chips, tipo Arduino, mas não era exatamente Arduino, mas era em C puro. Então, assim, se você estudasse HTML, CSS e JavaScript apenas, você nunca ia entrar para trabalhar nessa empresa. Porque o controle geral da empresa era em Java, então pode-se dizer que era para web, né? Então tinha o back-end, vamos dizer assim, em Java, e o front-end também. E aí sim, HTML, CSS, JavaScript, né? Tudo isso. Mas a parte da máquina era toda em C++. Então, quando eu cheguei para trabalhar nessa empresa, eu nem tinha conhecimento profundo de C++. Eu já conhecia a linguagem, já tinha feito algumas brincadeiras em C++, mas quando eu fui contratado, era para trabalhar mesmo em C++, profissionalmente eu nunca tinha trabalhado. Mas o chefe achou que eu aprenderia rápido o suficiente para atender a demanda, e foi o que aconteceu. Ele me deu algumas instruções, me deu uns tutoriais, só para pegar as manhas da linguagem, porque eu já programava em Delphi há muitos anos. Então, uma nova linguagem não seria tão difícil assim. Por isso que eu falo para vocês, dominem a lógica, que dominando a lógica de programação, apareceu uma linguagem nova, você vai conseguir se adaptar. Basta você conhecer os macetes da linguagem, vamos dizer assim, né? Aí, muito bem, eu entrei para trabalhar nessa empresa, e com C++, o que eu comecei a fazer? Tratamento de imagens médicas, né, o que é muito legal. Trabalhar com imagem, de forma geral, é muito legal, muito mais legal do que trabalhar com banco de dados. Comecei a fazer, por exemplo, gravador de CD,
gravar essas imagens num software em CD, mas assim, como era um formato diferenciado, não era simplesmente pegar e gravar as imagens no CD, né? Era você gerar o CD num formato específico para a área médica. Então precisava escrever mesmo direto, não tinha um gravador de CD, ó, pega essa imagem aqui e grava lá, não. Era escrever, queimar o CD mesmo, né? Não sei se todo mundo aqui conhece essa história, mas CD tinha que ser queimado, né? Um CD de áudio, ou de vídeo, ou de imagens, ou de software, qualquer que seja, tinha que ser queimado. Então havia um aplicativo, vamos dizer assim, né? Que era o único na internet fornecido pela Philips, se não me engano, que fazia essa queima. Então o software que eu tive que fazer em C++ era para pegar essa DLL, no caso, e queimar o CD. Então foi um negócio muito legal de fazer. Então veja, eu tinha um conhecimento prévio de Delphi, Pascal, não sabia quase nada de C++ e entrei nessa empresa para trabalhar com C++. E naquela época, nada, sabia nada nem de Java, nem de JavaScript, que né, a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, de HTML, de CSS, nada disso. Então, quando o sujeito fala assim, o ideal é começar por HTML, CSS e JavaScript. Ideal para quem quer trabalhar desenvolvendo para a web e a parte front, né? O front-end, né? HTML, CSS e JavaScript. Porque se você for trabalhar com back-end, você também não vai ver HTML nem CSS. Você vai ver, talvez, dependendo da linguagem que você usar, o JavaScript você pode até ver. Mas HTML mesmo, dificilmente você vai precisar. No back-end puro. Né? Então, se você for trabalhar, por exemplo, eu quero trabalhar com automação comercial, com programação de Arduino, com robótica e tal, né? Talvez você não veja nenhuma tecnologia web, talvez você veja apenas linguagem mais baixo nível ou de C++ em diante, né? Eu já vi em alguns casos que hoje em dia já tem muita biblioteca em Python, né, também para você estudar.